Olá, você que assiste ao meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Jardiel Euflásio, eu sou especialista em Excel, sou instrutor de Excel também. E eu trago nesse vídeo de hoje aí para você um caso sobre fórmulas e funções em que resolveremos aqui uma situação típica, muito comum e necessária, que é como nós podemos retornar o último valor no Excel. Bem, eu já adianto que aqui, pessoal, nós temos duas óticas de análise. Nós podemos, no primeiro momento, desejar retornar o último valor, entendendo que o último valor seria, de fato, aquele que foi exibido por último. Então, veja, aqui, dentre os meus status elencados neste campo, aquele último seria o status finalizado. Ou nós poderíamos pensar em algo que tenha um conceito cronológico, um conceito temporal. O último seria aquele que acontece na última data ou aquela data mais recente, tá? Nesse caso aqui seria o status pausado, porque ele acontece na data 7 de novembro de 2024, que é a data mais recente aqui para nós, seria a maior data de fato. Bem, e eu vou mostrar para você como a gente pode trazer em ambas situações os resultados, né? No caso aqui, o último valor, a depender do nosso critério, utilizando fórmulas aqui. Eu adianto também que a gente ainda pode evoluir para entender que o último valor seria aquele com preenchimento, porque aqui para o último status, talvez, eu posso deletar isso aqui e eu entendo que o último seria em andamento, tá? Porque ele é o último que está preenchido. Olha só, aqui eu tenho algumas divergências. Então, todas essas características, todos esses pormenores, eu vou agora mostrar para você como pode ser tratado, tá? Eu vou aqui para o arquivo em branco para a gente proceder com as nossas soluções. Bem, arquivo na tela, vamos lá. Primeira parte aqui, como que eu posso trazer o último status aqui? Aquele que é exibido por último. Bem, eu posso trazer ali o status da última linha, entendendo que ela é a linha mais remota e seria o último valor desejado. Para poder identificar essa linha, a gente pode aqui utilizar a função lins para contar quantas linhas existem nessa minha tabela. Eu aproveito o fato de que eu tenho uma tabela e utilizo facilmente aqui a função lins, tá? Olha só, eu tive 20 linhas. Se eu inserir aqui mais um registro, eu já passo a ter 21 linhas aqui, e isso vai ser dinâmico, perfeito? E aí, se eu sei que eu tenho 20 linhas, 20 é a contagem máxima, então ela expressa a última linha. Eu posso aqui utilizar a função índice, dizer que dentro deste campo traga aquela posição automática que é provida pela função ins. Pronto, já consegui trazer o meu último status. Outra possibilidade, que é uma variação desta solução, seria utilizar a função conta valores, né? Para contar quantos valores existem ali naquele campo. Eu vou aqui utilizar o atalho Ctrl F, ele traz o texto da minha célula que está logo acima, ou seja, eu tenho aqui minha fórmula em edição, e simplesmente eu posso aqui trocar a função lins por conta e valores. A princípio eu tenho, de fato, o mesmo resultado, como esperado. Muitas vezes a gente pode converter uma solução com índice utilizando a função desloc, que é algo equivalente, muda somente ali o modo como a gente vai inserir, tá? Mas de fato é a mesma coisa praticamente. Eu vou utilizar aqui a função lins de novo, até poderia copiar aquela que está lá acima, para contar as linhas. Eu vou dizer o seguinte, com base na função aqui desloc, como que funciona? Eu vou me basear inicialmente nessa referência, que é o cabeçalho aqui, né, da minha coluna, ponto e vírgula. A função pergunta, você quer deslocar quantas linhas? Eu vou dizer que eu quero deslocar justamente essa quantidade para poder parar na última. Vou lá no final, ponto e vírgula. E colunas eu não quero deslocar. Eu não quero retroceder nem avançar. Eu posso ali colocar 0 ou simplesmente omitir o argumento aqui. Teclei Enter. Olha só. Até então, os mesmos resultados, né? Eu tenho nada diferente daquilo que eu esperava. Agora, pessoal, eu vou lançar a mão aqui da função proc. Em alguns vídeos eu já expliquei o porquê a gente põe aqui o número 2 e porquê a gente pega o número 1 e faz aqui uma divisão, tá? Mas o importante aqui é verificar o seguinte, neste campo inteiro, quais são os dados dentre esses 20 que eu tenho aqui, né, que são diferentes de vazios, ou seja, que são preenchidos.
Eu vou então fazer este comparativo aqui, e quando eu pressiono F9, eu percebo que eu tenho todo mundo preenchido, por isso eu tenho 1 aqui, tá? Ponto e vírgula no final, o vetor resultante é equivalente ali àquela minha, consequentemente no caso, em relação àquela minha comparação do segundo argumento, que é o vetor procurado, vai ser de fato neste próprio campo. Olha o que eu tenho. Na sequência eu vou explicar, né, as diferenças e o porquê eu fiz isso e porquê que a função proc aqui tende a ser a nossa melhor solução, tá? Mas a princípio, vamos aqui ficar com isso por enquanto, nós temos valores equivalentes. Bem, uma outra solução aqui, muito pouco prática, mas que a gente pode utilizar para poder ter uma variação, ter uma alternativa, vai ser com a função lim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar quais são os números de linhas dessas células aqui. Quando eu aperto F9, eu vejo que essas células começam, enquanto referências, né, na linha 6 e vão até a linha 25. Eu vou desfazer com Ctrl Z aqui e vou fixar minha fórmula para mostrar que eu tenho de fato os dados da linha 6 até a linha 25. Perfeito. Como eu quero gerar aqui agora de 1 até 20, eu poderia muito bem ter utilizado a função sequência ou o alinhamento de linha com indireto. Isso aqui é apenas uma variação, tá? Então, eu tenho que compensar aqui subtraindo 5, que eu vou ter 1, que é 6 menos 5, até 20, que é 25 menos 5. Então, para tornar isso aqui dinâmico e flexível, eu utilizo a função lim para trazer a linha do cabeçalho, que vai ser fixo. F9, olha só o que eu tenho. Perfeito. Como eu sei que eu quero a última linha, disso aqui tudo, eu devo extrair o máximo valor. Função máxima. Já tenho 20. E aí, pessoal, fica fácil. Eu posso, de novo, ali utilizar a função índice para dizer que traga aquele último elemento. Vai ser o 20º aqui, no meu caso. Até então, pessoal, tudo igual, tudo perfeito, mas quais são aqui as considerações? Bem, nesse nosso caso, a gente tem resultados iguais, mas também existe uma certa coincidência. Vamos lá. Se eu deletar aqui o último status, olha o que eu tenho. Eu tenho 0, 0 e 0. Esses três valores aqui, em amarelo, que retornam 0 para mim, estão referenciando de fato aquilo que está contido aqui, que no momento é nada, então vira 0. Tá? Veja que aqui eu tive em andamento e aqui também. Se você tiver sempre um campo inteiramente preenchido, até que pode dar certo, mas se você tiver alternância aqui de valores preenchidos ou não, você pode ter dificuldade com isso. Vamos aqui fazer mais alguns testes. Eu vou deletar aqui, de maneira arbitrária, alguns valores. Pronto. Olhando para cá, pessoal, minha resposta mais coerente seria a iniciar, que é o último status preenchido. Veja que aqui essa fórmula já ficou furada, né? E aqui onde eu utilizei proc, já deu o resultado adequado. Ela parece ser a mais eficiente. Por que, pessoal, que aqui eu tive um finalizado? Bem, como eu utilizei conta e valores, ele contou valores aqui e ele achou que de fato existem 7 valores. Então, a função índice vem aqui e procura a 7ª célula, que no momento possui o termo finalizado, daí gera essa divergência, tá? Então temos que tomar cuidado. A princípio tudo depende daquilo que você quer. Se você vai ter um campo 100% preenchido, ok, são muitas opções. Porém, eu não correria o risco e utilizaria aí de fato a função proc. Lembrando que, enquanto que eu desfaço aqui, tem mais um comentário. Isso aqui, pessoal, está sujeito à ordenação de dados, obviamente, né? Se eu venho aqui e faço uma classificação do meu valor, perceba, eu vou colocar do maior para o menor. Eu tenho aqui um resultado no momento que é finalizado. Quando eu modifico aqui os meus dados, a exibição, né, eu classifiquei aqui em ordem decrescente, já passa a ser a iniciar. Então lembre-se, pode ser que isso gere para você algum problema, tá? Mas de fato, se o objetivo for trazer o último elemento ali, exibido, vai dar certo, né? Depende daquilo que você de fato deseja. É bom ser crítico em relação a isso. E agora, o nosso segundo cenário, pessoal, vai ter uma abordagem cronológica. O que eu chamo aqui de último valor é aquele que aconteceu na data mais recente. Perceba que aqui, para mim, a data mais recente seria 7 de novembro de 2024. Por isso que o meu resultado tem que ser pausado, porque é aquele status associado a essa data mais recente. Então, as minhas soluções, elas devem tomar como base esta data. Então, é uma ótima ideia se a gente começar
encontrando aqui qual é essa data mais recente. Eu tenho aqui o número de série, tá? E agora eu formato como data, eu encontrei 7 de novembro de 2024. Se eu conseguir encontrar a posição que essa data ocupa aqui dentro, que vai ser da primeira até a 20ª, eu consigo usar a posição para índice poder me retornar aquilo que eu quero. Então, eu vou procurar aqui a posição da minha data máxima, justamente onde as datas acontecem, uma correspondência exata. Pronto, tenho aqui o resultado. Eu vou formatar como número para a gente ver melhor, tá? Olha só aqui, seria a 4ª posição. Bem, e agora se eu tenho a indicação de que a minha data está na 4ª linha, fica muito fácil dizer para a função índice que, dentre os status aqui existentes, ele traga a posição justamente fornecida pelo meu CORRESP. Olha só, seria pausado, tá? E aí eu tenho mais soluções aqui para mostrar para vocês. De maneira bem similar que eu fiz ali anteriormente, eu posso aqui moldar essa solução para trazer a mesma coisa com desloque. Eu vou até aqui trazer a minha função CORRESP, só relembrando aqui, CORRESP traz para mim a posição da maior data no meio ali das datas. Então eu falo o seguinte, função desloque, você vai iniciar pelo cabeçalho da coluna e você vai deslocar justamente a quantidade de linhas que CORRESP manda. E colunas não vai aqui apontar o deslocamento, você não vai deslocar, vai manter na coluna D de dado, que é o seu ponto de partida aqui em D5, o cabeçalho da coluna status. Olha só, mesmo resultado, de fato o status foi pausado. Pessoal, curiosamente, a gente pode ter também uma solução com função de texto. Eu vou perguntar o seguinte, Excel, dentre essas datas aqui, qual que é igual a maior data calculada para cá? Então, se eu verifico esse teste aqui e aperto F9, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma correspondência verdadeira quando a data for a máxima daquele campo. Veja que aqui eu tenho 4 elementos para poder obter o verdadeiro, tá? Propositalmente, pessoal, eu coloquei aqui a data máxima acontecendo apenas uma vez, porque geralmente é isso que vai ocorrer, mas se acontecer mais de uma vez, a gente precisaria fazer aqui um artifício para poder trazer os status referentes a essas datas, né? Se a gente tiver status diferentes, exibir separado por vírgula ou hífen, por exemplo. Se for apenas um status, exibir apenas uma vez de fato, né? Removendo duplicidades, enfim, algumas alternativas. Mas aqui, para simplificar, a nossa maior data acontece apenas uma vez, ou seja, eu vou ter aqui o verdadeiro acontecendo apenas uma vez. Então, quando eu faço aqui esse teste lógico, ponto e vírgula, em caso verdadeiro, eu mando retornar os status associados à maior data. Ponto e vírgula, caso contrário, eu vou deixar em branco. Olha o que acontece quando eu teclo Enter. Eu vou ter resultados em branco e eu vou ter apenas um status diferente de vazio, que é a minha resposta. Então, a gente pode utilizar a função de texto, que é a função concate, olha só que curioso, para concatenar tudo. Como eu tenho valores em branco, meio que tudo some e fica apenas aquilo que é diferente de vazio. Olha só, tive o resultado que foi pausado, de forma que bateu ali com o que eu esperava. E nós podemos utilizar também a função filtro. Eu vou utilizar aqui a função filtro para trazer resultados viáveis aqui dentro. Ponto e vírgula. Mas qual que vai ser o critério? A mesma coisa que eu fiz ali a todo momento com a função máximo. Quais dessas datas aqui são iguais à data máxima calculada existente nesse campo? Olha que simples. Já tenho também o meu resultado. O Excel não tem limites. E essa última, pessoal, vai ser até uma solução meio malandra, meio esperta demais. Eu vou utilizar aqui a função classificar para poder fazer o seguinte. Fazer uma classificação e colocar aqui a minha data mais recente no topo. Eu poderia, inclusive, aqui utilizar a função classificar por, certo? Mas eu vou utilizar aqui classificar porque vai ser um pouco mais didático. Eu vou dizer o seguinte, dentre esses 3 campos aqui, qual que vai ser o meu índice de classificação? Eu vou colocar aqui a coluna que eu quero, vai ser a primeira dentre essas 3. Coloquei aqui número 1. Qual que é a ordem? Vai ser descendente do maior para o menor, coloco aqui menos 1. Eu vou ter aqui, pessoal, o quê? Um resultado que vai ser esses 3 campos devidamente ordenados. Se eu teclar Enter aqui,
vou ter um erro de despejar, porque aqui eu tenho a função fórmula texto para trazer para mim o indicativo da fórmula. Eu vou copiar isso aqui e vou deletar. Vou trazer um pouco mais para baixo. Pronto, olha só. A minha data de interesse, que é a mais recente, fica no topo. Então eu sei que com certeza o status da primeira linha vai ser aquilo que eu quero. Então eu posso vir aqui agora e fazer o seguinte, função índice. Dentre os dados dessa matriz, qual que é a linha que eu vou querer? É a primeira, com certeza. E o status está em qual coluna? A terceira. Olha só que fantástico. Eu agora posso pegar isso aqui e colocar no seu devido lugar. Pronto. E de maneira bônus, pessoal, eu acabei de ter essa ideia aqui agora, acabei de lembrar, a gente pode fazer também com proc_x, né? Então vamos lá, eu vou utilizar a função proc_x para dizer pesquise o valor. Que valor? A maior data deste campo. Pesquise onde de fato? Nesse próprio campo. E quando achar, devolva esse aqui. Olha que filé! Uma verdadeira maravilha, tá? Então é isso. Muito rapidamente a gente vê como pode ter ali, né, os resultados. A gente pode também fazer testes. Se eu colocar aqui que a minha maior data seria essa daqui, vou colocar 2029, o último status tem que ser a iniciar, aquele que acontece na data mais recente, né? Olha só. Cliquei, confirmei. Perfeito? Pessoal, abraço para vocês. Valeu por acompanhar até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.